Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Faça a sua inscrição, deixe seu like, deixe seus comentários. Vamos para a próxima aula? Aula de hoje, em contabilidade avançada, nós vamos falar sobre impairment, depreciações e amortizações. Também vamos falar um pouquinho sobre exaustão e provisões. O que é um impairment? Significa redução ao valor recuperável de bens ativos, sendo possível descobrir o quanto um ativo vale após a sua utilização, obsolescência ou deterioração. A Lei 6.404/76, no artigo 183, recomenda: a companhia deve efetuar periodicamente análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível. O impairment também é conhecido como teste de recuperabilidade ou teste de imparidade. O impairment é tratado também pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis, no CPC 1, revisão 1. Está correlacionado com as normas internacionais, as IAS 36 BV 2010. Os critérios para encontrar o valor recuperável estão definidos nesse CPC. O CPC 1, R1, tem atualmente 45 páginas. Contém inclusive exemplos de cálculos e instruções com procedimentos para várias situações de recuperabilidade. Então aí eu aconselho, como as aulas são vídeos curtos, de curta duração, aí máximo os mais longos que eu tenho gravado aí, eu tenho um aí de 1 hora, 50 minutos, mas geralmente entre 15 e 20 minutos são os vídeos de nossas aulas. Não haveria uma forma de fazer, a não ser fazer um curso somente sobre isso. Então eu aconselho os alunos, os ouvintes, os interessados, em darem uma olhadinha nesse CPC, porque lá traz com detalhes todas as situações de como fazer o teste, em que casos, quais contas, quais grupos de contas, quando fazer. Então tem uma série de informações que são interessantes para nós aí no estudo da contabilidade, contabilidade avançada. O teste possibilita apenas a redução de valores. Isso é uma coisa interessante. Sendo que, se o valor for maior que o contábil, permanece o contábil. Por que existe essa regra? Essa regra aí é o seguinte, gente. Se pudesse alterar para mais, estaríamos retornando com a correção de balanço, aquela reavaliação dos ativos que foi extinto com a 11.638 de 2007. Então não se faz mais. Então por isso que a gente permanece com o valor maior. O ajuste é só se houver realmente uma redução, para que traga o valor mais próximo da realidade. Existem dois métodos. O método 1, valor em uso, onde é calculado o valor que se espera obter no fluxo de caixa ou unidades geradoras de caixa. E o método 2, que é o valor justo, é o valor de mercado dos bens ativos que uma empresa possui. A empresa deve escolher qual desses dois métodos, usar. Desde 2018, todas as empresas de grande porte são obrigadas a realizar o teste de impairment. Dessa maneira, as empresas com ativos superiores a 240 milhões ou que apresentam a receita bruta anual acima de 300 milhões, no exercício anterior devem fazer o teste de recuperação. Como que eu sei que foi feito o teste? Bom, o contador deve colocar isso
em notas explicativas, né? Senão, você não vai ficar sabendo, né, o que aconteceu. Isso é um fato que é obrigatório colocar lá no balanço em notas explicativas. O que é depreciação contábil? Então agora vamos ver o que é depreciação, que é diferente do impairment. Impairment você vai fazer o teste para ver o valor real do bem, né? Se tiver um ajuste, o valor do bem contabilizado for menor, for maior, né? Você mantém o valor maior, que é o da contabilidade. Agora, o que é depreciação? Bom, depreciação contábil é a perda do valor de um bem decorrente do seu uso, desgaste natural ou por obsolescência. Na contabilidade, a depreciação é reconhecida como custo ou despesa, de acordo com o seu uso ou vida útil. Por que custo ou despesa? Porque depende a utilidade desse bem, né? Se for um equipamento industrial que você está usando normalmente na fábrica, ele deve fazer parte do grupo de custos, né, que vai ser custeado ou diretamente no produto ou através de rateio, através de rateio mais comum que se usa para apropriar, né, esses custos como custo de produção. Se for despesa, provavelmente um bem administrativo, né, depreciação de equipamentos de escritório, móveis e utensílios que são mais apropriados para uso administrativo. A legislação do imposto de renda permite, pelo uso normal do bem, a amortização do valor investido mediante taxa anual, conforme tabela publicada para esse fim. Então, a Receita tem as suas limitações, né? Por exemplo, móveis e utensílios, 10 anos, máquinas e equipamentos, 10 anos, veículos, né, normal de uso, 20 anos, ônibus, 25, assim vai assim por diante, né, até bens, né, bens assim da área agrícola, como aves de reprodução, né, 50% ao ano, então tudo tem depreciação, né. Até o pessoal às vezes brinca, né? Né? De qual que é a depreciação de galinha, né? A galinha tem uma depreciação de 50%. Então deprecia também. Se ela for uma poedeira, né, de ovos, então ela está dentro da reprodução, faz parte do setor produtivo de uma granja, por exemplo. Então esses detalhes aí pode ser engraçado, né, para alguns, mas é muito interessante saber que isso aí influencia inclusive no resultado, porque sofre depreciação. A empresa pode adotar depreciar valores acima da tabela quando comprovar o uso anormal do bem, ou seja, vai acelerar a depreciação. Isso aí ocorre muito quando existe turno extra. Daí você, comprovando isso, você pode deduzir, né, na DRE e ter a dedução no imposto de renda também desses valores aí, né, para fins de redução do lucro tributário, ok? Também é possível adotar uma depreciação econômica. Esse termo depreciação econômica pode parecer um pouco estranho, mas o que significa? Que a empresa pode contabilizar uma taxa maior ou menor de acordo com a conveniência da empresa. Porém, essa diferença terá que estar refletida no LALUR, que é o nível de apuração do lucro real. Ou seja, você pode até fazer uma depreciação diferente daquela permitida em lei, desde que você torne indedutível, né, aquele valor que você está depreciando a maior. Isso é comum quando você compra um equipamento e a empresa diz o seguinte: máquinas e equipamento deprecia legalmente em 10 anos, mas eu quero o retorno, então eu quero retornar esse dinheiro na metade do tempo, em 5 anos, por exemplo. É uma espécie que não dá para confundir com a depreciação acelerada, né? Porque acelerada é pelo uso. Agora isso aqui é pela conveniência, então por isso que chamamos de depreciação econômica. Mas tem que adotar, né, essas medidas para não burlar o fisco, né, não cometer ilegalidade, ok? Inclusive isso da depreciação econômica, você sempre tem que
colocar em nota explicativa, né? Como é que foi feito isso, porque empresa de SA de capital aberto, por exemplo, que tem ações em bolsa de valores, você vai estar reduzindo o dividendo, né? Você vai frustrar o dividendo de acionistas quando faz isso, né? Então tem que estar bem explicadinho, tem que ter o respaldo, né? Inclusive da aprovação das contas depois pela Assembleia Geral, o respaldo da auditoria, né? Do porquê que você fez isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre exaustão. O que é exaustão? É um termo técnico usado para identificar depreciação de solo e ou recursos naturais e ou minerais. Então, a mina de carvão, mina de ouro, a mineração em geral, né? O terreno, ela sofre, a mina, né? Sofre exaustão, daí não é depreciação, exaustão. Ou seja, exaustão é de exausto mesmo, esgotamento do solo. O mesmo se aplica, por exemplo, a uma fonte de água mineral, que um dia pode acabar, né? Também sofre exaustão. Perfeitamente dedutível, né, do imposto de renda, pode fazer parte do custo do produto que você vai retirar, né, desses terrenos, dessas minas, né? Por isso que tem esse nome, exaustão. E amortização. O que é amortização? É apropriação para custo ou despesa de valores que, por sua natureza de gasto, não podem interferir integralmente no resultado do exercício. Exemplos: gasto com pesquisas, gasto com estudos científicos e laboratoriais, desenvolvimento de novos produtos, protótipos, etc. Então daí você acaba imobilizando esses valores. Você vai deixar essa despesa como ou despesa do exercício seguinte no circulante, se for o prazo for curto, né? Por exemplo, a apropriação de apólice de seguros, alguma despesa que vai fazer parte, né, do resultado de mês a mês, né, dos resultados futuros. E a amortização é a mesma coisa, só que a amortização é um prazo maior, né? Seria de longo prazo, e que você vai deixar ela, essa amortização lá junto com o ativo permanente. Ok? A Lei 11.638 fez algumas modificações, colocou algumas restrições, mas ainda existe, né, essa conta de amortização de gastos, né? Gastos, despesas que não compõem o exercício, ou que tem que ser amortizado a longo prazo ou a curto prazo, ok? Na contabilidade temos ainda os termos, né, ou contas chamadas depreciação acumulada, amortização acumulada, exaustão acumulada. Esses termos representam as contrapartidas das contas de despesas ou custos com depreciações, exaustões e amortizações. Então é meramente uma conta, né, que é a contrapartida das contas de depreciação, exaustão e amortização. A contabilidade reconhece a depreciação, a amortização e a exaustão com os seguintes lançamentos. Depreciação ou amortização vai debitar, né, que uma conta de custo ou despesa, e a contrapartida é um crédito, né? Se você fez um débito, tem um crédito. Vai ser ou depreciação acumulada, ou amortização acumulada, ou exaustão acumulada. Essa conta ela é demonstrada retificando, ou seja, você apresenta, por exemplo, móveis e utensílios. Logo abaixo da conta móveis e utensílios, aparece uma conta com sinal negativo, né, no título, depreciação acumulada, onde você vai lançar esses créditos, porque daí você sabe, pela depreciação acumulada, olhando o balanço, um balanço que seja analítico, que apareçam essas contas, qual que é o valor que ainda falta depreciar, né, de cada bem. Você pode avaliar, através disso, a idade daqueles bens, né, o quanto tempo ainda falta para depreciar. Então dá para tirar aí várias conclusões, várias informações que são úteis para o administrador e para as pessoas que estão analisando um relatório, um balanço. Os principais métodos agora
para se fazer o cálculo da depreciação e das amortizações, né, e exaustões. Nós temos o econômico, que nós já falamos anteriormente, né, valores ou percentuais definidos pela conveniência da empresa, que tem aquele tratamento legal, né, que eu mencionei antes. Linear. O que é o linear? O percentual ou valor constante, ou seja, em linha reta, sempre o mesmo valor. Se a depreciação é anual, 10% ao ano, então são 120 meses. Se você vai fazer a depreciação mensal, você vai dividir o valor do bem por 120 e todo mês vai lançar uma parcelinha daquela. Então é linear, mesmo valor constante, mesmo percentual anual constante, não muda, né? Sempre o mesmo percentual sobre o valor do bem adquirido. Daí nós temos a soma dos dígitos, progressivo ou regressivo. Tá? Então, nesta aula, nós não vamos apresentar exemplo de cálculos, né? Nem do progressivo, nem do linear, nem do regressivo, porque isso aí já foi feito, né? Nas aulas de contabilidade básica. E em caso de dúvidas, então, sobre o assunto, volte a assistir essas aulas, né? Ou olhar os livros, se for o caso, né? Ou outros vídeos que tratam desse assunto. Resumindo, a soma dos dígitos, né, que nós temos aqui na anterior, a soma dos dígitos, você vai somar os dígitos e vai achar a proporção, né? Se for com relação ao número 1, número 2, número 3 ao número de meses. E vai aplicar esse percentual, né? Ou número de anos, vai apresentar esse percentual lá para calcular a depreciação. E a soma dos dígitos regressiva, você coloca o número maior, né? Por exemplo, se é 5 anos, vai colocar o 5, 4, 3, 2, 1, faz a soma, vai ser 100%, acha a proporção desses números, vai dar o percentual que você vai calcular de depreciação. É isso, gente. Então, até. Obrigado por você ter assistido mais uma aula e não deixe de colocar aí o seu like se gostou, seus comentários e fazer inscrição no meu canal. Até a próxima!